Deus abençoe. Muito bom, pode sentar. Vamos prosseguir a nossa exposição de Tiago, amados e amadas. No capítulo 3. Um dos desafios quando a gente lida com a palavra de Deus é não escapar de assuntos difíceis. E mesmo naquilo que pode ser impopular falar, ou pode até soar como agressivo, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. A mensagem de hoje, ela vai nessa direção de que o grande desafio que a gente tem na vida, e eu posso chamar realmente de grande desafio, é controlar aquilo que está entre os nossos dentes. Para tentar quebrar um pouco o clima, eu citei o trecho de uma canção infantil. Cuidado, boquinha, com o que fala. Salvador do céu está olhando para você. Eu pensei num tema assim mais recatado, mas falei, não, vou quebrar um pouco o gelo, porque a proposta da mensagem realmente é desafiadora. A gente não pode se esquecer de que o livro de Tiago é uma carta escrita por um pastor, preocupado com a saúde espiritual da sua igreja, das suas igrejas, uma vez que ele escreve aos cristãos que estavam espalhados na Síria, na Palestina, na Pérsia, enfim, no Egito. Cristãos judeus, ou judeus cristãos, que se espalharam por conta da perseguição. Depois você lê Atos 12, que você vai entender aquele contexto e por que vários cristãos foram dispersos, vários judeus. E como que Tiago, que era pastor na cidade de Jerusalém, se preocupou em pegar um compêndio dos seus sermões e trabalhar no formato de epístola, de carta. Por isso nós estamos diante de sermões. E essa divisão que começa agora, vai até o capítulo 4, versos 11 e 12, onde o pastor Tiago está preocupado com as dissensões e as disputas dentro das igrejas. E mesmo você que está nos visitando nesta noite, ou quem sabe assistindo pela internet, e que não faz parte de alguma igreja evangélica, você pode até estar achando estranho eu ser tão categórico ao falar de dissensões e disputas dentro das igrejas. Mas eu lhe pergunto, você gostaria que eu lhe enganasse de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas? E que não existem situações relacionadas à fofoca, maledicência, dissimulação e demais questões relacionadas à fala impura? Eu acredito que não. É muito importante ser realista, e a palavra de Deus ela é realista. A palavra de Deus, amados, ela existe para nos ferir também, para nos impactar. E o problema da língua, amados, é algo que realmente acompanha a história da humanidade. Me lembro de Gênesis 3 com Eva, conversando com a serpente. Para que conversar com uma serpente?
E pior, para que ouvir uma serpente? E daí então a história da humanidade sempre foi isso, a ponto que em Gênesis 11, por exemplo, há uma confusão de línguas. As pessoas não se entendem. E Deus confunde a língua deles para que eles não ficassem em unidade, em oposição a Deus. Estabelecesse um projeto de governo anti-Deus. Esse negócio de comunicação é muito difícil, amados. Eu disse hoje pela manhã de um artigo de um amigo sobre a hiperconvivência. É um termo que estudiosos do comportamento humano estão usando para tentar estudar o fato de que, com as pessoas convivendo mais no período da pandemia e o número crescente de divórcios nesse período. E aí, na tentativa humanista de tentar buscar uma razão pelo qual casais estão se separando, mesmo tendo que viver mais tempo juntos, cunhar essa expressão, hiperconvivência. Conviver demais. Ter que se comunicar. Problemas relacionados à fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. Eu sei que poderia estar falando aqui para aqueles que estudam a história geral, como que a fala ela pode abençoar e amaldiçoar. Lembra de Martin Luther King nos anos 60? Um grande ativista social, para quem não, dos direitos humanos, para quem não sabe, pastor batista, filho de pastor batista e neto de pastor batista. Seu discurso era ferino, certeiro. Quem nunca ouviu falar do seu mais famoso discurso? Eu tenho um sonho. Mas para não ficar num exemplo positivo apenas, eu poderia falar de um outro líder, chamado Adolf Hitler, um austríaco, com uma oratória incomum, discursos extraordinários. Compõe um livreto satânico chamado Minha Luta. A Bíblia do nazismo. Consegue, amados, num tempo, nos anos 30, 20, 30, pegar uma Alemanha destruída pela Primeira Guerra Mundial, que foi a nação mais afetada, com multas pesadíssimas, severas restrições, e ele consegue erguer uma nação através do quê? Do discurso, amados. Da fala eletrizante. Cuidado, boquinha, com o que fala. Amados e amadas, e eu poderia também estar hoje, não falando apenas de boquinha, mas cuidado, dedinho, com o que posta. Quantas guerras comerciais têm acontecido por causa de postagens? Quantos casamentos têm sido rompidos por conta de postagens? Quantas dissensões têm acontecido por causa de postagens? Por exemplo, você sabe qual é o dano que pode provocar um dedinho nervoso num grupo de zap da família? Grupo de família. Aí sempre tem um tio endiabrado, um homem endoidecido, uma mulher louca, desvairada. Sempre tem alguém da família que posta de repente uma coisa e pum, dissensão, contenda.
Nós estamos vivendo um tempo, amados, em nosso Brasil, é no mundo todo, mas eu preciso lhes falar acerca do Brasil porque é o nosso contexto. Uma polarização, uma distinção, grupos, amados, têm se levantado para defender as suas ideias, o que é correto, mas criticando aqueles que pensam diferentes e indo para o antagonismo tão rasteiro, amados. Amizades têm sido rompidas. Tem gente da família que não se fala por conta de política. Dá para entender uma coisa dessa? Cuidado, boquinha, com o que fala. Então, o pastor Tiago nos diz, Tiago 3, 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios. Embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua. É um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte podem jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Deus, por favor, revela a tua palavra, joga um canhão de luz sobre a tua palavra agora, para que ela fique clara e cristalina aos nossos olhos, como o sol de meio-dia, no nome de Jesus. Amém. Dá um clique aí, meu queridão. Nossos lábios revelam o nosso coração e podem produzir estragos com sequelas para a vida ou estímulos abençoadores com desdobramentos eternos. Nossos lábios revelam o nosso coração. Por isso que nós precisamos entender, amados e amadas, e eu vou separar em duas porções essa exposição. Primeiro, que a língua pode causar estragos consideráveis. E aí o pastor Tiago usa de ilustrações. Ele fala do freio na boca dos cavalos, do leme dos navios e no fogo, pequena faísca de fogo num grande bosque. E fala também de animais que podem ser domados e a língua que nenhum homem consegue domá-la. Nessa linha também nós vamos ver de que
a língua pode ser usada tanto para levantar quanto para derrubar pessoas. Ela pode ser usada tanto para bendizer a Deus, como para amaldiçoar os homens criados à imagem de Deus. E aí a conclusão do sermão de Tiago é: não pode ser assim. Ou melhor, não deve ser assim. Você fala de acordo com a natureza. A sua natureza determina a sua fala. A sua essência determina se você é um abençoador ou se você é um amaldiçoador. Vida ou morte, o que vais aceitar? Ser um instrumento de vida, um promotor de vida, ou ser um agente de morte? Primeira porção, então, dos versos 1 a 6. Que estrago! Tiago, amados, desestimula uma corrida para o conhecimento pelo conhecimento, a busca do conhecimento pelo conhecimento. Por isso que ele começa dizendo: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que vocês vão ser julgados. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: gente, para de buscar ser mestre, para de buscar o conhecimento pelo conhecimento, para de ficar buscando o conhecimento apenas para fins próprios e benefícios pessoais. Tiago está antenado com aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 8, 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. O nosso conhecimento, amados, é dádiva de Deus e deve ser devolvido para Deus. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. Anteriormente, Paulo havia dito: a ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, 1. Quem se julga mestre, e por inferência lógica, mais esclarecido, com mais conhecimento, e por isso tendo sempre algo a dizer, eu sei que a citação, ou melhor, quem eu vou citar, ele é pagão, profano, mas gente que segue a filosofia de Raul Seixas, ter uma opinião formada sobre tudo, e nós estamos vivendo uma sociedade muito ao estilo de Raul Seixas mesmo. Tem gente que quer falar de tudo, tem gente que se acha o bambambam em tudo. É política, ele fala, é economia, ele fala, é ciências sociais, ele fala, é teologia, ele fala, ele fala de tudo. Saúde, ele fala, vacina, ele fala, ele é especialista, ele sabe de tudo. E posta de tudo, e fala de tudo. Por quê? Porque quer ser mestre, quer ser reconhecido pelo conhecimento, quer várias curtidas, quer ser o tal, quer ser o formador de opinião, e usando uma expressão que os mais jovens entendem, quer ser um influencer. Para! A gente precisa entender que não devemos buscar ser mestres, porque os mestres serão julgados de uma forma mais severa. Aí está pensando: pastor Cruz, então quem vai querer ser mestre? Só vai ser mestre quem é dado por Deus para ser mestre, porque o verdadeiro mestre, aquele que tem o conhecimento, ele antes de qualquer outra coisa é humilde. E ele sabe que o que ele sabe não é o suficiente. Porque se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Repetindo o texto de Paulo. E quem busca o conhecimento, amados, e recebe o conhecimento, precisa entender de que esse conhecimento é para a morte.
Agora, quem recebe o conhecimento de Deus precisa entender que ele vai ser julgado de maneira diferente. Se segura aí na cadeira, hein? Professor, professora. Na sua área você tem algum conhecimento? Então você vai ser julgado. Ah, pastor, que coisa terrível. Onde está isso na Bíblia? Lucas 12, 48. Pois o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aquilo que você sabe, aquilo que você opina, olhe para mim, meu queridão e minha queridona, vai vir contra você. E você vai ser julgado por toda palavra frívola, inútil, daqui a pouco eu vou citar esse endereço, que você pronunciar. Ou usando de um provérbio, não sei a origem, mas para ser chique eu vou dizer que é um provérbio chinês, você se torna responsável pelas palavras que você não pronuncia e escravo daquelas que lhe escapam. Porque depois que você falou, amado, não adianta engolir o que falou. Engole. É igual o pai que fala, engole o choro. Não tem como engolir o choro. Devolve. A palavra lançada, amados, é como uma flecha. Salomão vai dizer isso aos provérbios. Não tem como. Todos tropeçamos em muitas coisas. E a palavrinha tropeçar aqui vai acontecer 2 vezes no verso 2. Se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito. Tropeçar aqui no original significa se tornar desprezível ao cometer um erro. Todos nós cometemos erros com a nossa fala, amados. Os pais aqui vão dar as mãos a mim. Tropeçamos muitas vezes em relação aos nossos filhos. Falamos coisas que não deveriam nos falar. Escapolem. Aqueles aqui que podem pensar no seu contexto de trabalho, pode imaginar, poxa vida, eu não deveria ter falado assim. Os casais, então, vão ficar agora retorcidos na cadeira. Nós também não deveríamos, eu não deveria ter falado com meu cônjuge daquele jeito. Todos tropeçamos. E se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, é homem maduro. O que significa que nós só não vamos tropeçar mais no falar quando estivermos perfeitos, maduros. Boa notícia, só na eternidade. Quando vier o que é perfeito. E o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13. Mas nós vamos, amados e amadas, aprendendo a lidar. E Tiago, então, para deixar muito clara essa tensão, falou-nos, então, de algumas ilustrações desses tropeços que podem, de fato, acontecer através da nossa fala. E ele vai falar, primeiramente, do cavalo. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Pensa comigo, queridão e queridona, num cavalo indomável, selvagem. Para que serve um animal assim? Para que serve um animal indócil? Ele pode ser útil? Não, 1000 vezes não. Muito pelo contrário, um cavalo selvagem, ele é perigoso. Mas se você não, alguém experiente, tá ok, Juninho? Coloca freio nesse cavalo indomável, você o conduz para onde você quer. O freio no cavalo
subjuga a sua inclinação selvagem. Ele se torna dócil e útil. Olhe para mim. O freio do Senhor na sua língua faz com que você controle, domine os seus impulsos e canalize as suas energias para aquilo que é bom, é útil e é verdadeiro. Grave essas 3 dimensões da fala: bom, útil e verdadeiro. Para ver se você decorou, vamos dizer juntos comigo? Bom, útil e verdadeiro. Freio. Uma outra ilustração que Tiago diz no versículo 4 são os navios. Imagina comigo aqui um navio transatlântico. Ele é dirigido para lá, para cá, por quê? Ao calor do quê? Do timoneiro, da direção do timoneiro. Mas ele se utiliza, o timoneiro, de força do pensamento. Irmão Ramos, marinheiro de experiência, de guerra, de mar e guerra. Só o pensamento, vamos para esse lado. Não, ele usa um pequeno leme. Imagina o que seria um navio sem leme. Colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros, a carga. Seria um desastre. Sem leme, o navio seria um instrumento de morte, de naufrágio, de loucura. O leme é que pode conduzir esse grande transatlântico fugindo dos rochedos, das rochas submersas. E pode transportar em paz os passageiros para não ter o mesmo fim do famoso Titanic. Que eu não vou nem falar muito, senão você vai lembrar do filme e vai chorar. Tem gente que chora assistindo o Titanic. A ideia, amados, do pastor Tiago é justamente isso. Não importa quão grande você seja, não importa quão importante você seja, não importa quão de destaque você tem na sociedade, o que lhe domina, o que lhe controla, o que lhe dá direção, e aí a questão, o foco aqui é da direção ainda, é um pequeno leme, é a língua. Então eu não quero desanimá-los a fazer exercício físico, por exemplo, a cuidar da saúde, a malhar, e paga uma caminhada, na academia, e exercício. Mas você deveria ter o mesmo cuidado que você tem com o seu corpo no geral, com a sua língua. Porque não adianta ter um rostinho bonitinho e uma língua amaldiçoada. Não adianta ter um corpo sarado e uma língua envenenada. Não adianta. Num grande navio, a diferença é feita por um pequeno leme. Terceira ilustração do pastor Tiago, versos 5 e 6. Imagine, amados e amadas, um bosque, uma floresta. E recentemente na Europa tivemos incêndios grandiosos, em Portugal, outros países ali. Você já parou para pensar que uma fagulha pequena pode incendiar toda uma floresta? Você já parou para perceber que um incêndio de proporções tremendas pode ser causado por uma simples guimba de cigarro ou um palito de fósforo? Aquela chama inicial é tão pequena que se você der um sopro, ela se apaga. Mas de que adianta você soprar um fogo que vai se alastrar por uma floresta inteira? Chega um determinado momento, amados e amadas, que não adianta mais. O fogo, depois que se agiganta e alastra, ele se torna indomável. A aplicação, amados, nessa metáfora é simples, contundente. A língua é capaz de incendiar uma grande reputação, manchar um nome
quebrar a unidade de uma família. Recentemente eu ouvi uma conversa de alguém que estava próximo de mim atendendo o telefone. Ele dizia o seguinte: olha, graças a Deus, aquele problema que a gente tinha na equipe já foi sanado. Agora estamos todos trabalhando bem, em harmonia, todo mundo se entendendo. Mas alguém precisou sair da equipe. Tem gente que é assim, tem gente que tem esse dom, não sei se a gente pode chamar de dom, de contaminar toda e qualquer equipe, grupo humano que pertence. O cara é assim, o cara, se ele vai participar de um ministério na igreja, ele acaba com o ministério. Se ele vai fazer parte da equipe do trabalho, ele acaba com... Ele é assim. É uma tragédia ambulante. A língua é fogo, amados. O texto diz, um mundo de maldade. João Calvino fala, há um mundo de iniquidade entre os seus dentes. Ele usa essa expressão. Contamina todo o corpo, amados. Põe em chamas o curso da nossa existência. E é posta em chamas pelo inferno. Inflama o curso da natureza. A Nova Versão Transformadora traduziu assim, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo à vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Que estrago! Que estrago! E daí vem a segunda porção, na pergunta, é bênção ou maldição? Eu não concordo com todo o livro, com todos os argumentos, mas há um livro, Bênção e Maldição, pastor Jorge Niares, da Igreja Batista Getsemane, uma Igreja Batista renovada em Belo Horizonte. Ele tem alguns exageros ali, por isso que eu não recomendo de maneira total, mas há algumas provocações interessantes ali. Nós precisaríamos prestar muita atenção. Tiago vai usando essa mesma vibe, essa mesma linha. Versículo 7, quando fala de bestas feras, de animais que são domados pelo homem. E a palavra domar aqui significa controlar. Se toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se, tem sido domada pelo gênero humano. Verdade ou não é? Leão tem sido domado, golfinho, baleia, orca, boi, até cobra tem sido domada, eca. Tem toda espécie de feras, aves, répteis e animais. Mas Tiago fala, versículo 8, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Mas eu quero que você preste atenção no texto, amados e amadas, nenhum homem pode domar. Tiago não disse ninguém pode domar. Olhe para mim. Não é ninguém pode domar, é nenhum homem. O único que pode domar a língua é o homem que está sob influência do Senhor. Quer uma base bíblica para isso? Salmo 141, 3. Senhor, guarda minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nenhum homem pode domar a língua por si só. Mas Deus pode. Olhe para mim. Ah, pastor, eu não aguento. Quando eu vejo, eu já falo. Aí eu não consigo domar. Certinho, você não consegue domar mesmo não. Nenhum homem pode domar. Mas o homem com Deus pode. Senhor, guarda a minha boca. A língua, amados e amadas, ela é indomável. É um mal irrefreável. Nós precisamos assumir isso diante de Deus. O compromisso
de não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, Efésios 4, 29, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Nós precisamos entender que nós vivemos em uma sociedade, amados, em que os homens falam aquilo que querem falar e por isso nos ferem. Nós ferimos as pessoas e nós somos feridos por elas, porque como que palavras ferem, amados? Eu já vi gente falando isso e pode parecer temperamental, mas não é não. Tem palavra que é pior do que um soco. Salmo 57, 4, o salmista sabia disso, ele dizia: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. O salmista viveu isso no Salmo 57, mas o salmista do Salmo 140 também viveu isso. Versículo 3, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. É triste, amados, mas eu e você convivemos em uma sociedade com gente assim, gente que tem flecha na língua, gente que tem língua peçonhenta, gente que quer mal, gente que quer ver o seu mal, gente que quer lhe derrubar, gente que quer falar aquilo que lhe maltrata, gente que você sai de um determinado lugar, um consultório, e vem uma pessoa e faz uma pergunta justamente em cima daquele assunto, sem misericórdia nenhuma. E são pessoas que falam mal de você, que lhe caluniam. E nós precisamos, amados, então, já que a gente não pode controlar aquilo que as pessoas falam, nós podemos ao menos pedir o favor do Senhor para controlar aquilo que a gente fala. E como a gente não pode controlar o que a gente fala por nós mesmos, nós temos que pensar o seguinte: vem cá, vai sair da minha boca aquilo que abençoa ou aquilo que amaldiçoa, aquilo que dá vida ou aquilo que dá morte. Eu vou dar os meus lábios, servir a Deus com os meus lábios, ou eu vou emprestar os meus lábios para Satanás? É uma questão de escolha, não é uma questão cultural. Para com isso. O brasileiro ele fala, ele fala aquilo que dá na telha. Ele é inconsequente, não tem nada a ver com cultura. Também não tem nada a ver com formação familiar ou história familiar. Não, a minha família vem de italianos, e o italiano fala mesmo. E o alemão é grosso mesmo. E o português é mentiroso mesmo. Não tem. Não é questão de história familiar. Também não é questão de história pessoal ou de experiência, dizendo o seguinte: eu já fui tão passado para trás que agora eu vejo que a pessoa está de onda comigo, eu falo mesmo. Não. A questão é de vida com Deus. Quem é de Deus só fala palavras de Deus. E quem não é de Deus e é do diabo, vai sempre falar palavras que saem do inferno. O Eugene Peterson, vamos lá, a paráfrase dele, 7-10. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar língua. Ninguém fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai, com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água para água pura num dia, e água imprópria no outro? Ou um pé de manga produzir maracujá, uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Não dá. Não dá, amados, para da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não dá. Quem é de Deus abençoa, Romanos 12:14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Quem é de Deus faz escolha
por falar de Deus. O Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. E por fim, Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior a esperança, ou maior esperança há para um tolo do que para ele. Então, terminando com algumas aplicações para você ir para casa com a cabeça quente. E eu também. E para a gente aprender, amados, que não basta converter o coração, ou melhor, não se pode pensar que se é convertido de coração, se a sua língua não for convertida também, porque a boca fala do que o coração está cheio, disse o Senhor Jesus. Você não pode falar assim, eu sou crente, sou de Deus, mas viver amaldiçoando as pessoas. Qualquer coisa que lhe acontece, desgraça. Que calor maldito. Diz que C.S. Lewis, abriu um parênteses, não gostava de as pessoas fazerem chocarrices com o inferno. Diz que um amigo pessoal de C.S. Lewis estava com ele numa tarde, lá na Inglaterra, e ele falou o seguinte: Luiz, que calor infernal. C.S. Lewis virou-se para ele e falou o seguinte: você já esteve lá? E quem conhece a literatura de C.S. Lewis sabe que ele fala muito sobre a questão do inferno, principalmente o livro que eu li nas férias agora, O Grande Divórcio, ou O Grande Abismo, em algumas traduções. Que livraço. Ou O Problema do Sofrimento, que ele fala também um capítulo sobre o inferno. Vamos lá, João. Primeira aplicação é essa: você não deve se orgulhar do seu conhecimento. Isso demonstra que você não consegue controlar a si mesmo. Seu maior desafio na vida é dominar-se a si mesmo. Então não se orgulhe, amados. Olha para mim, por favor. Eu sei que é um tema tão difícil, mas eu tenho que falar. Não fica, você lê um artigo, nem um artigo, você recebe uma mensagem no Zap, você já toma como verdade, você assiste um vídeo do YouTube, você já acha que é um especialista. Aí você já começa a falar, esse vírus foi produzido na França ou na China e foi disseminado pelo mundo, há uma ordem mundial para isso, o anticristo, uma Maitreya, e vai dominar o mundo. A máscara é uma forma de despersonalização das pessoas, e todos são obrigados a usar máscara, mesmo que não tenha validade nenhuma, é só tomar o medicamento tal e tal, que seria resolvido, mas ninguém quer tomar por causa disso, daquilo, aí você vai enchendo de teorias conspiratórias, né? Aí você assiste o vídeo, geralmente esses vídeos são 9 minutos, por quê? Porque é só para pegar a gente incauta. Porque se você quer conhecimento, você tem que ralar, estudar, ler. Ninguém quer ler livro de 300 páginas, quer? Mas quer assistir um vídeo de 30 minutos e sair dizendo que é um especialista em vacinas. Ninguém quer ler um livro de história política de 500 páginas, mas assiste um vídeo e já se acha um especialista em política. Um sociólogo. Vai estudar, cara. Mas mesmo assim, submeta o seu conhecimento ao pé da cruz. Você não sabe de tudo, cara. Adolescente, eu sei que você já disse para o papai, eu sei de tudo. Eu sei. Sabe nada. Você tem que estudar, amado. Eu tenho falado, mas me perdoe a franqueza, para pastores, principalmente os mais jovens. Tem muito pastor jovem bom, abençoado, graças a Deus. Mas tem muito pastor jovem soberbo. Você vai chamar a atenção dele por algum tempo, ele fala, não, eu discordo, eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar, que não sei o quê. E eu falo, tá, mano, você está certo, rapaz, fala mesmo.
Não dá, amados. A gente precisa entender que a gente sempre deve respeitar o outro, o conhecimento do outro, a experiência do outro. Ninguém, amados, tem a verdade absoluta acerca de nada, a não ser a respeito do Evangelho, que está nas Escrituras, que é Cristo que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Fora disso, da verdade revelada, não morra por ideias, principalmente pelas ideias dos outros. Outra aplicação. O que você fala ou posta nas redes sociais diz muito mais a seu respeito do que você gostaria de admitir. Você revela o seu coração naquilo que você diz. Então, cuidado. As paredes têm ouvidos, e eu acrescento, e coração também. Você se esconde de trás do seu computador ou do seu smartphone. Você se acha impenetrável. Você acha que você pode falar o que for. Eu já recebi, mas um dos motivos pelos quais desativei minhas redes sociais é isso. Gente que não me conhece. E outros que me conhecem, mas já falaram coisas assim tão bárbaras. Tão de baixo calão. Eu fico pensando, meu Deus, deixa eu ver se eu ainda tenho um coração batendo aqui. Quando você for postar alguma coisa, lembre-se, quem está lendo tem um coração. Quando você estiver falando alguma coisa, lembre-se, quem está lhe ouvindo tem um coração. É gente como você. Considera isso. Se coloca no lugar do outro, sabe? Vamos respeitar isso, amados. Vamos ser mais humanos. E se você não tem o que falar, porque não tem conhecimento, fica quieto. Não compartilha. Uma das grandes incoerências que eu vejo em quem compartilha fake news é isso. Que algumas delas, quando eu falo o seguinte, olha, é um boato, é uma fake, a pessoa fala o seguinte, não, eu mando. Se alguém quer conferir se é verdade ou não, que confira. Eu tenho que compartilhar. Quem compartilha fake news é um fake news ambulante. É um desastre humano. E as pessoas estão assim, amados. Tem um livro, se não me engano, que era de um procurador da República, chamado Assassinato de Reputações. Nós vivemos, amados, um tempo difícil. As pessoas, elas acabam com a reputação das pessoas com uma fala, com uma citação, com um comentário, com uma suspeita, com uma foto, com um vídeo. Cuidado, amados, com aquilo que você fala. Repito, toda citação que eu faço a respeito de homens públicos, eu estou narrando o fato, não necessariamente fazendo juízo de valor. Mas mesmo você que não gosta de futebol e nem gosta do São Paulo Futebol Clube, como eu não gosto, como bom corintiano que sou, já sabe o quanto que fez mal, está fazendo mal ao time, os desatinos do técnico Fernando Diniz. É público. Não sabe controlar a língua. Isso é sério. Mais um, João. Incrível como a polarização política em nossos dias tem feito estragos em tantos relacionamentos. As pessoas se perderam no valor coletivo, só pensam na categoria individualizante. E eu que já tenho falado muito sobre isso, e nós vivemos um tempo que se eu falo a palavra política, pessoas da igreja já falaram, o pastor só fala de política. Não é que eu só falo,
Eu só estou dizendo que nós não podemos nos polarizarmos ou demonizarmos o outro e odiarmos ao outro. Divergir sempre. Agredir jamais. E aí, para só eu não falar, um amigo meu pastor do coração, pastor Marcos, lá da PIB de Fortaleza, escreveu nessa mesma linha. Ele disse o seguinte: dependendo do engajamento político e também do grau de conhecimento que temos sobre determinados assuntos, nos tornamos militantes de determinadas causas. Até aí está tudo bem. O problema é quando deixamos de batalhar no campo das ideias e passamos a lutar contra pessoas. Vemos o irmão, o cunhado, os filhos, ou até mesmo o cônjuge como alguém alienado, ingênuo, manipulável, obtuso, e o desqualificamos com adjetivos que podem ter sentido pejorativo. Levantamos bandeiras e barreiras intransponíveis. Fragilizamos os nossos relacionamentos familiares quando nos encontramos. Discutimos o tempo todo sem devido respeito. Essa mesma realidade, continua o meu pastor Marcos, podemos infelizmente encontrar na igreja. Divergimos do irmão sobre o uso de um medicamento, sobre tomar ou não uma vacina, e o elegemos como inimigo a ser combatido. Impressiona-me o nível de determinados debates na internet. Palavras agressivas, palavrões, xingamentos. As pessoas nem se conhecem e se agridem por causa de um ponto de vista divergente. O pior é quando pessoas que se dizem cristãs agem exatamente desse mesmo modo. A maneira como tratamos os que pensam de modo diferente revela muito da nossa maturidade como ser humano e caráter cristão. Temos que aprender a lidar com o diferente, amados. Mas não. Não é o que a gente está vendo. Por fim, nós temos que fazer uma escolha radical em nossa vida. Nós temos que usar a nossa boca apenas para glorificar a Deus e edificar as pessoas. Nada além disso. Não empreste seus lábios para Satanás. E aí nós temos que obedecer a Jesus, que vai dizer em Lucas 6, 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Coloca na frase, João, em 2 minutos eu termino. Nossos lábios revelam o nosso coração e podem produzir estragos com sequelas para a vida ou estímulos abençoadores com desdobramentos eternos. Repare que eu fiz um trocadilho. Aquilo que a gente produz de estrago tem sequela apenas para essa vida. E aquilo que a gente tem de estímulo abençoador é para a vida eterna. Ainda bem, Roberta, que aquilo que a gente fala para ferir as pessoas não tem desdobramentos eternos. Porque se tivesse, meu Deus do céu, eu não estaria nem aqui, nem você. Quando você amaldiçoa, você está, meu querido e minha querida, não apenas proferindo uma praga, você está desejando que aquela pessoa seja cortada da presença de Deus. Mas como você não é representante de Deus, como você é um Zé Ninguém, como você é uma Maria inútil, a sua fala por si só não tem poder de enviar ninguém para o inferno, nem cortar ninguém da presença de Deus. Mas você pode ferir com desdobramentos para essa vida. Você pode tornar a gente complexada, magoada, você pode deixar a gente com o coração doente, você pode acabar com o seu casamento, você pode ser um péssimo empregado. Ninguém mais, por exemplo, pode querer você na sua equipe de trabalho. Eu tenho conhecido jovens pastores que eu nunca indicaria para um ministério. Nunca. Nunca. Porque são maldosos na fala. Mas, querido, quando você abençoa, você pode realmente enviar muita gente para mais perto de Deus. Por isso que, para terminar, diz que um rabino chegou para o seu discípulo e falou o seguinte: Tobias,
vá no mercado e me traz bom alimento, o melhor alimento. Ele foi e trouxe uma língua. Há quem goste de língua, né? Eu não gosto, mas melhor. O rabino falou o seguinte: agora traga o pior. O discípulo foi lá e trouxe uma língua. E o mestre falou: poxa, eu não estou entendendo. Por que razão? Eu te ordenei para que trouxesse algo bom ou mal e você me trouxe língua. E o discípulo disse: o homem faz o bem e faz o mal com a sua língua. Se faz o bem, nada há de melhor. Se faz o mal, nada há de pior. Permitam-me terminar com um texto clássico e conhecidíssimo. Permitam-me. Isaías 6. Isaías é chamado para ser missionário, homem de Deus. E ele reconhece que tem lábios impuros. E que habitava no meio de uma sociedade com impuros lábios. E veio um anjo do céu com uma tenaz, uma tocha acesa, e purificou a língua. Levante-se, meu queridão e minha queridona. Há alguém aqui que deseja ter a sua língua purificada? Há alguém aqui que reconhece que tem lábios impuros? Está falando besteira demais. Meu querido, você está falando besteira demais. Minha querida, você está falando besteira demais. Então, estenda as suas mãos e diga: Senhor, venha com o seu anjo, com a sua tocha acesa, purifica minha língua. E é interessante que o texto de Isaías vai terminar dizendo o seguinte: e tocando o anjo com a sua tenaz, foi purificada a sua iniquidade. Ah, Deus, nesta noite o teu povo aqui termina este culto, essa celebração, com esta mensagem que é um grande puxão de orelhas de Deus. Porque a gente tem falado o que não deve, a gente tem postado nas redes sociais o que não devemos. E agora nós estamos sendo desafiados a termos nossos lábios tocados pelo Senhor. Que as palavras da minha boca, como diz o salmista, e a meditação do meu coração sejam só para o teu louvor. Sempre. Que as nossas palavras sejam palavras dosadas pelos céus e usadas para abençoar outras vidas. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação maior do Espírito Santo de Deus esteja com vocês aqui no culto presencial, e seja com aqueles que não puderam estar e que estão momentaneamente ainda no virtual, com a igreja reunida aqui em toda a face da terra. Que o Senhor nos dote de homens e mulheres em nosso meio, que tenham lábios abençoadores, e que assim seja feito, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não dá para cumprimentar, abraçar, mas dá para dizer. Diga ao maior número possível de pessoas até a porta onde você vai embora. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe. Meus visitantes, que Deus te abençoe. Volte na quinta, volte no domingo. Que Deus abençoe.
Usemos nossos lábios, amados. Tem muita gente falando coisa ruim por aí, tanta gente falando coisa. Fala coisa boa. A gente precisa de gente que fale coisa boa, que fale de Deus. Que fale de Deus. Um abraço, gente.